Gente, vamos até ouvir o nosso especialista aqui, Walter Mairovitch, chegando na área também para nos trazer informações e análise jurídica desse caso. Será que Alexandre de Moraes deve ser afastado? A defesa de Bolsonaro diz que ele está ali como vítima e julgador ao mesmo tempo, e relator, e que isso não pode. Vamos lá, professor Mairovitch, quero saber, ele tem que ser impedido de julgar esse caso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, por partes e já pedindo vênia ao Sakamoto e ao Josias. Vênia significa desculpas. Então, vamos por partes. A primeira parte, nós estamos em sede de inquérito policial, nós não estamos em sede de processo. Em inquérito policial, a jurisprudência quer federal, quer estadual, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, é que não se pode arguir, levantar impedimento e suspeição, quer do delegado de polícia, quer da autoridade que atua nesse processo, um magistrado qualquer. E por que isso? Porque o inquérito é uma peça preparatória, onde aqueles mencionados são objeto de investigação. Bolsonaro não tem nem legitimação, porque nem indiciado ele está. Não tem uma imputação que recaia sobre ele. E o inquérito é uma peça destinada ao Ministério Público. Não se julga com base no inquérito. O inquérito é peça informativa. Então, esse é um primeiro ponto. Até aí, tecnicamente, nós temos uma posição já decidida, já pacificada. Agora existe um segundo ponto. O segundo ponto diz respeito à mulher de César, aquela que não basta ser honesta, não basta ser reta, tem que parecer. Então, nós estamos diante de uma questão ética, ética. E desde a Idade Média se sabe que aquele que apura não pode ser um torquemada da vida, não pode atuar em futuro, atenção para o futuro processo onde irá julgar. Por isso existe um projeto até no parlamento brasileiro para separar funções. Aquele que atua na instrução para não atuar na segunda parte. O que está se vendo? O Alexandre de Moraes está atuando e ele está psicologicamente e eticamente impedido de atuar. Deveria ele se afastar. Por quê? Porque ele está mencionado, ele está referido. Ele iria ser submetido, se o golpe desse certo, à prisão e até uma sanção de morte. Não é possível que alguém não se afaste de uma investigação ou de uma atuação, tendo em vista essas circunstâncias. Agora, por que ele está lá, Fabio? Ele está lá porque ele foi indicado, foi designado e aceitou numa portaria do Toffoli, numa portaria da presidência, que ainda está em pleno vigor. Não é de boa cautela, não é a imagem da mulher de César a desejada se o Alexandre de Moraes continuar. Essa história de que o inquérito policial efetivamente apura crimes de violação à Constituição, abolição ao Estado de Direito, golpe de Estado, é evidente que essa é a tutela que se vai buscar. Mas existem no processo circunstâncias, aquilo que está ao lado e tramita. É evidente que existe uma menção a Alexandre de Moraes e disso tudo podem saltar crimes onde ele vai ser colocado como vítima. Não é do bom direito, não é da lisura que a justiça, uma justiça sem
máculas, sem nada, precisa ter perante a opinião pública. Não é. Agora, a fase é imprópria. O Bolsonaro se utiliza disso para, evidentemente, até municiar essa que ele chama de defesa que ele vai apresentar no dia 25 de fevereiro, próximo na Avenida Paulista. Essa chamada que ele fez. Mas agora, vamos olhar a coisa devidamente. Que imagem nós queremos ter da justiça? Evidentemente, da imparcialidade. Nós estamos vendo alguém que, de alguma forma, foi envolvido nisso. Agora, não existe, vou ressaltar bem, impedimento, suspeição em fase de inquérito, porque, como dizem a jurisprudência, inquérito é policial, inquérito não é processo judicial. Interessante, Mairovitch, sua análise, porque você diz que do ponto de vista técnico não há impedimento, ele não precisa se afastar. Então, por exemplo, essa decisão que a Barroso pode tomar, ou se ele submeter a plenário, como sugere, como acha que Josias, né, falou há pouco que ele deve fazer, a decisão pode ser negar o pedido da defesa de Bolsonaro. No entanto, na sua análise, do ponto de vista psicológico, você falou, né? Do ponto de vista psicológico Ético também. e Ético também. ético e psicológico, na sua análise, ele deveria se afastar justamente por ele estar ali como uma das vítimas. E ele estar como vítima, nem tanto da relação atrituosa que ele e Bolsonaro tiveram nos últimos anos. Sim, exatamente isso, Fabiola, se reproduz exatamente isso. E é importante se colocar que uma coisa é o que está sendo apurado, outra coisa são os crimes, os ilícitos, as irregularidades que aparecem. E nesse mosaico que é amplo, onde se atacou o Estado de Direito, onde se tentou golpe do Estado, nesse mosaico existem outros crimes, existem tantos outros crimes, existem tantas outras pessoas que, de alguma forma, passam a integrar, a participar, a ser elemento desse inquérito. Alexandre de Moraes é um, por exemplo, como também não poderia outro ameaçado de morte, o Gilmar Mendes. Então, a justiça tem que estar perante ao cidadão numa forma, postura de imparcialidade. É, com devido respeito, o que acontece? Quem não vê que o Alexandre de Moraes foi mencionado, está carimbado nesse processo, sofreu uma infâmia enorme, enorme, ameaçado de prisão, ameaçado de morte. Veja que isso tudo é muito pesado. O próprio Alexandre de Moraes deveria sim se afastar. Agora, nesta fase, eu vou repetir, nesta fase de inquérito policial, em todos os livros, em toda a jurisprudência, não há possibilidade de se arguir suspeição ou impedimento. Suspeição e impedimento é matéria processual, não é matéria de inquérito policial. Inquérito Friaki, policial é um instrumento destinado ao Ministério Público. muito Já legal. falei A gente muito tem nessa tua aí discussão. a análise técnica do Mairovitch e a opinião dele, né? Aqui no nosso chat já bombando as pessoas achando. Eu acho que se for desse jeito, o Paulo Toledo falou, outros lá também não vão poder julgar. Não vai ser só Moraes que vai ficar impedido nesse caso. Eu queria a opinião do Sakamoto e do Josias, desse ponto de vista um pouco mais político até, né? Essa relação atrituosa entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro já xingou Alexandre de Moraes no 7 de setembro, chamando ele de canalha, né? Já pediu, inclusive, a cassação de Alexandre de Moraes, o impeachment dele. Enfim, tem várias questões aí envolvendo Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Você acha que por esse aspecto, o Sakamoto, Moraes deveria se afastar, como sugere, como acha Mairovitch, ou você discorda?
Novamente também, data vênia, Aeróbito também, respeitosamente, eu discordo, né? Pela lógica, tipo, é claro, você não é. O Alexandre de Moraes foi o limite do limite, assim, com relação à quantidade de ataques que ele sofreu, né? Só que isso faz parte da estratégia bolsonarista. A estratégia bolsonarista, desde o começo, em todos os sentidos, era atacar ministros do Supremo, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente para lá na frente recorrer ao pedido de impedimento dessas pessoas. Né? Lá atrás o Bolsonaro começou a fazer isso, 2019, 2020. Então, e tem outras pessoas também que têm, apesar de terem sofrido menos ataques, também acabariam tendo que serem declarados impedidos. Né? Você teve o próprio Barroso, você teve a Rosa Weber, você teve o Fachin, você teve o Gilmar Mendes, né? E aí, somando com o Alexandre de Moraes, da meia corte já. E o que acontece é que o Bolsonaro e o bolsonarismo, e aí fazendo uma análise política da história, ele é muito esperto nesse sentido, ele é muito esperto. Todo o processo, Fabiola, golpista, não começou em 2022, começou em 2019. Começou quando o Bolsonaro assume o poder, e ou ainda, você deve até para discutir se no começo em 2018, porque na eleição de 2018, ele disse que já tinha vencido no primeiro turno, e que as cortes e que o TSE que estavam roubando ele, porque ele já tinha voto no primeiro turno, mas foi garfado. Isso lá atrás ele já tinha jogado isso aí, ao longo do todo o mandato, ele fazia o quê? Ele jogava todo o rebanho dele, todo o rebanho bolsonarista, contra os ministros da corte, não jogava contra o Toffoli, que tinha diálogo com ele, não jogava contra o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça, que foram indicados por ele jogava contra o restante do pessoal, exatamente porque sabia que o pessoal não ia olhar para a lei, para a Constituição e falar, olha, gente, isso aqui, peraí, tá indo além do limite. Mas isso foi desde o começo. Na eleição, em 2021, quando o Bolsonaro chama no dia 7 de setembro, naquele comício na Paulista, o Alexandre de Moraes de canalha, ele estava querendo jogar toda a tropa dele em cima do Alexandre de Moraes e já falava que, olha, é uma pessoa, porque ele estava à frente de toda aquela do inquérito, né, dos atos antidemocráticos, depois das milícias digitais, ele estava jogando o peso de todos os seus seguidores para cima do Alexandre de Moraes naquele momento, exatamente para que durante as eleições ele viesse a questionar e depois do pós-eleições viesse a questionar. No TSE mesmo veio a questionar no meio do julgamento dele da inelegibilidade, questionou o Alexandre de Moraes, né, e falou assim, não, porque e com a mesma lógica. O Josias até lembrou aqui, com a mesma lógica. E depois foi julgado pelo Supremo e falou não tem cabimento. Exatamente porque se isso pega, você vai ter um ataque sistemático a qualquer juiz que lá para frente vai julgar o seu caso, ou desembargador, ou qualquer que seja, e depois você acaba tendo falando, olha, mas esse cara aí é a vítima. Eu estava lendo o texto do pedido dos advogados do Bolsonaro e tem um cinismo nessa história, sabe? De falar assim, não, mas ele é a suposta vítima dessa história. Como é que ele é a suposta vítima e ele está sendo julgado? Eu concordo que a vítima, na verdade, principal, ele entra, como acho que o Josias usou a expressão de uma forma muito feliz, ele entra com um asterisco na história. A vítima é a democracia brasileira. Eu acho que o bolsonarismo, ele foi muito, muito, muito esperto nesse sentido, só que aí ele acaba batendo de frente que quem toma essa última decisão, quem toma a decisão final é o próprio Supremo Tribunal Federal, e que eu acho que não vai concordo com o jurista que eu conversei também. Acho que ele não vai acabar, ele vai manter, a chance é nula de reverter e tirar do Moraes esse inquérito. Olha, é muito interessante ver Fabiola, aqui o comentário Fabiola, dos posso da ter, nossa posso audiência. ter tréplica depois o nosso Josias Você da quer, sentença final, tá? você quer falar no final ou quer O, falar o agora? O Mairovich ele Sakamoto, fica sabe? ansioso. Quer falar agora ou quer falar depois do Josias, Mairovich? Não, eu quero falar agora, Então em fala, cima então fala, disso então aqui, senão a fala. gente perde o que o Sakamoto Fala. coloca, e não há dúvida nenhuma com relação aos fatos, do que faz o Bolsonaro, da estupidez do Bolsonaro, de tudo que o Bolsonaro tem de ruim, de espírito malandro, golpista. Agora, veja, quando se está no campo do direito, a gente tem que separar as coisas, sair do furacão, das provocações, não responder. É assim que atua um juiz. Portanto, ele pode ser xingado, pode ser, e ele continua no processo sem, sem replicar, sem ir para a imprensa e replicar.
Eu lembraria, Sakamoto, e isso é importante, você que é pessoa muito preparada, eu te convido a uma reflexão. O Moraes, atenção, o Moraes já prejulgou, ele disse, prejulgou em sede imprópria. Ele disse que houve sim golpe de Estado e que houve tentativa de abolição. Ele falou: se isso não, a expressão dele, se isso não for ataque à Constituição, golpe de Estado, o que seria? Ora, então o que se está vendo, Sakamoto, é que o Moraes leva para o Supremo Tribunal Federal, ele ainda não tirou a capa, não é toga, que é de juiz, a capa de promotor público. Ele é incisivo, ele vai para cima, ele brinca. Veja, ele não é juiz, esse é o ponto. Ele não atua como magistrado. Que o Bolsonaro é um canalha, eu assino embaixo. É um golpista, eu assino embaixo. Mas a justiça não atua politicamente, não entra no olho do furacão. É isso que eu estou querendo colocar. Não sei se Mais não claro estou tomando impossível, posição.